Nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desejando a todos um excelente dia na presença do Senhor e rogando as bênçãos do nosso Deus sobre a sua vida. Hoje, de uma maneira muito especial, nós louvamos ao Senhor pela vida de cada mãe que nos assiste. Que o bondoso Deus possa, na pessoa de Cristo Jesus, abençoar a vida de todas vocês. Louvamos ao Senhor por esse dom gracioso de Deus que é a maternidade. A bênção do Senhor em sustentar as mães, aquelas que criam os filhos, que ensinam o caminho do Senhor e que perseveram na oração, na graça e na superabundância do cuidado do nosso Deus. Nesse tempo em que nós vamos colocar as famílias diante do altar do Senhor, nós vamos nos lembrar das mães nesse momento. Use a sua criatividade, filho, para nesses dias de pandemia, celebrar, comemorar ao Senhor junto com a sua mãe, talvez esteja distante, uma chamada de vídeo ou algo para que você possa celebrar com a sua mãe esse dia festivo. Para vocês que já perderam as suas mães, é um tempo de rogarmos ao Senhor o consolo divino, o Deus que enxuga dos nossos olhos toda lágrima, que nos faz relembrar com saudade aqueles momentos em que passamos com as mães e que hoje carecemos da graça e do consolo divino. Para você que não tem um relacionamento tão bom com a sua mãe, talvez esse dia seja um dia de perdão, um dia de reconciliação, um dia de cuidado, de amor e de graça, independente da situação que você esteja. O nosso Deus nos ama e revela o cuidado para com os seus filhos nesse tempo difícil. Vamos orar ao Senhor pela vida da nossa mãe e também pelo relacionamento de cada filho para com a sua progenitora. Vamos orar em nome de Jesus. Deus bendito, nós curvamos diante do Senhor a nossa vida e a nossa expressão de adoração, louvando ao Senhor pela vida de cada mãe. Obrigado, Deus, porque nesse dia nós separamos para que assim possamos glorificar ao Senhor, em especial pela vida das nossas progenitoras. Obrigado, Senhor, porque o Senhor em Cristo Jesus tem abençoado, fortalecido e sustentado a vida das mães aqui da igreja. Que no nome do Senhor Jesus, o Senhor estenda esse cuidado às mães que ainda não conhecem ao Senhor, que nós como filhos possamos interceder sempre pelas nossas mães. Obrigado porque é manifestação do cuidado do Senhor e da Tua graça, reservar esse tempo para cultuarmos ao Senhor e para apresentarmos diante do Teu altar a vida daquelas que nos criaram, que nos ensinaram e que demonstraram a expressão do Teu amor na nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, de uma maneira muito especial, clamamos ao Senhor o consolo do Espírito Santo, àqueles filhos que lembram com saudade das suas mães, essas mães que já partiram, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor possa enxugar dos olhos cada lágrima desses filhos que hoje lembram com saudade das suas mães que já estão com o Senhor. Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor a vida desses filhos que não têm um bom convívio com sua mãe. Ó Deus, que hoje seja um dia de perdão, de quebrantamento, de mudança, de transformação, de reconhecimento dos erros e que o Senhor Jesus possa fortalecer as nossas famílias por intermédio da Tua graça. Deus, estenda o Teu cuidado, a Tua misericórdia sobre a vida de cada mãe, hoje e para todo sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém. Nós temos o costume de celebrar cada data festiva da igreja por uma sociedade interna. Aprove ao Coral Vida e Louvor fazer uma homenagem ao Dia das Mães. E nós então vamos transmitir a vocês essa homenagem que o coral fez às mães dos coralistas,
mas que cada mãe sinta-se homenageada, abraçada nesse momento de louvor entoado pelos nossos irmãos. Que o Senhor esteja com os irmãos nesse tempo de cântico espiritual, em nome de Jesus. Com muita alegria que expressamos todo o nosso carinho a todas as mães. O Coral Vida e Louvor preparou esta simples homenagem a todas as mulheres que Deus escolheu para serem especiais em nossas vidas. Viver, sempre me amou, me educou, sempre orou por mim. Mãe é uma prova de amor, é alegria na dor, força me dá. Faz o melhor pra mim.
A palavra do Senhor, ainda dando continuidade às nossas exposições no livro de Atos, hoje o capítulo 6, versículos 1 a 7, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenás e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A palavra de Deus sempre se importou com as relações familiares. Ao longo do Novo Testamento, sempre vemos as instruções dos apóstolos para que a igreja do Senhor cuidasse dos seus. Expressão disso, lemos na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 4, quando o apóstolo diz o seguinte: se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Paulo expressou nesse texto uma responsabilidade legítima no cuidado entre filhos para com seus pais. E hoje, nesse dia tão especial, o Dia das Mães, nós aprendemos que estes homens que foram chamados para servir às mesas, receberam a responsabilidade de zelar pelas viúvas. Veja que há uma preocupação do cuidado entre filhos para com seus pais e uma responsabilidade que agora os discípulos estavam tendo também para estender o seu cuidado às viúvas, aquelas que possivelmente tinham filhos, mas que agora seriam cuidadas pela sua própria igreja, pela sua própria comunidade. O reino de Deus é aquele em que os servos são maiores quando servem do que aqueles que são servidos. O que nós podemos aprender nesse texto de convocação de assembleia e de eleição daqueles que foram chamados para servir às mesas do Senhor? Esse texto nos ensina o caminho a ser percorrido para a formação de um servo autêntico do Senhor. É essa a responsabilidade de cada mãe, ensinar os seus filhos a serem autênticos discípulos do Senhor Jesus. E é esta missão de cada filho, evidenciar o cuidado de Deus na vida da sua família, zelando, servindo, porque no reino de Deus, maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Nós olhamos para esse texto e percebemos a realidade que a igreja estava vivendo. Os discípulos estavam aumentando, os crentes estavam crescendo num número muito generoso e expressivo. E aquelas ofertas que eram depositadas aos pés dos apóstolos, como Barnabé fez, como Ananias e Safira erroneamente fizeram, precisavam ser agora canalizadas para algum destino.
E os apóstolos estavam se concentrando na pregação do Evangelho e na oração. Uma igreja genuína e legítima é uma igreja que tem foco. E o foco da igreja está na pregação, na oração e na expansão do reino de Deus. Os apóstolos que tinham a responsabilidade espiritual e física também, material, na vida dos discípulos, se viam agora sobrecarregados, tal como Moisés, lá no Antigo Testamento, se via sobrecarregado em levar o povo até a terra prometida, e então, por um conselho do seu sogro Jetro, escolhe homens para, juntamente com ele, liderar e conduzir o povo rumo à terra. Os apóstolos também estavam sobrecarregados e eles então disseram: não é bom que abandonemos a pregação do Evangelho, que abandonemos a intercessão e oração pelos fiéis para servirmos à mesa. Nós temos, ao longo da jornada cristã, um erro muito comum na igreja, de pensar que a função de liderança, de pregação do Evangelho, de oração, exercida pelos presbíteros e pelos pastores, é maior do que aquela exercida pelos diáconos de servir à mesa. Já ouviu essa expressão? Um diácono vai ser promovido ao cargo de presbítero, ao ofício do presbiterato. Meus irmãos, isso não existe. São funções distintas e igualmente importantes no reino dos céus, no reino do Senhor, no reino que já se inicia aqui. Um diácono não é maior do que um presbítero e um presbítero não é maior do que um diácono. Ambos seguem a graça do Senhor, o zelo e a missão do Senhor para expressarem o cuidado na vida da comunidade. Nós, antes dessa pandemia, estávamos chamando a igreja, convocando a igreja para uma assembleia que vai ser realizada com a graça de Deus quando esses dias se findarem e nós, mais uma vez, podemos estar reunidos em comunidade. Mas nós queríamos então convocar o povo de Deus para escolher os seus representantes no conselho, no presbiterato e também no ofício do diaconato. O que nós aprendemos nesse texto é que o Senhor tem um plano, uma composição para a sua igreja, aqueles que são chamados à pregação e à oração e aqueles que são chamados a servir às mesas. No reino de Deus há algo incomum nessas funções e há toda a igreja que precisa compreender isso. No reino de Deus, maior é o que serve do que aquele que é servido. E ao olharmos para um contexto maior, além da comunidade cristã, num contexto familiar também, já parou para pensar sobre a responsabilidade de uma mãe em ensinar o seu filho, a sua filha, a serem autênticos discípulos do Senhor e a buscarem uma boa reputação, uma plenitude do Espírito Santo na sua vida, para então buscar servir ao Senhor dentro da igreja e para toda a comunidade? Como uma mãe, um pai pode ensinar o seu filho os caminhos do Senhor e a desenvolver o perfil de um autêntico discípulo? É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nesta manhã. Como formarmos autênticos discípulos de Jesus? E é necessário nós traçarmos aqui o perfil do autêntico servo de Cristo Jesus. Nesse texto, nós lemos sobre a preocupação dos discípulos em eleger homens capazes de servir às mesas das viúvas dos helenistas. Quem eram os helenistas? Os helenistas eram os judeus de fala grega e eles estavam se sentindo fora da inclusão
da distribuição diária dos alimentos. Os judeus estavam sendo preenchidos por essa distribuição, mas os helenistas se sentiam excluídos, as viúvas dos helenistas se sentiam excluídas na distribuição dos elementos. Os apóstolos então disseram: nós sozinhos não vamos conseguir atender a demanda de todos. Vamos fazer o seguinte, vamos convocar a assembleia e vamos eleger homens para nos auxiliar nesse serviço. E basicamente duas funções, duas características marcantes para a escolha de um servo autêntico do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, uma boa reputação. Olha o que diz o versículo 3 do capítulo 6. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Para realizar o serviço do Senhor, é necessário termos uma boa reputação. Não adianta formarmos filhos sem uma boa reputação na sociedade para exercer um cargo na igreja. O serviço é inverso. Começa com uma boa reputação na igreja para servirmos a sociedade. Para sermos luz na sociedade, é necessário termos uma boa reputação. E nós conseguimos essa formação autêntica quando buscamos ao Senhor e quando realizamos aquilo que o próprio Deus instituiu para cada um de nós. Claro, nós somos pecadores, somos falhos, mas nós não podemos deixar com que as nossas falhas e as nossas limitações nos impeçam de realizar o serviço do Senhor. É necessário buscarmos uma vida santa e uma boa reputação diante de Deus e diante dos homens. Que orgulho para os pais, e nesse dia em especial para a mãe, olhar para os seus filhos e entenderem a boa reputação que eles têm na sociedade por conta do Evangelho. A única maneira, mãe, de ensinar o seu filho uma boa reputação é através da imitação de Cristo Jesus. Que criança educada, que bons costumes que essa criança recebeu, que trajetória bonita que essa mãe ensinou ao seu filho. Ah, meus irmãos, na formação dos filhos, cabe à sua mãe e ao seu pai ensiná-lo uma única sistematização de educação. A educação sob a imitação de Cristo Jesus. No seu livro Imitação de Cristo, Thomas Kempis diz o seguinte: facilmente serás enganado se só olhares para a aparência dos homens, se procuras alívio e proveito nos outros, quase sempre terás prejuízo. O homem que não busca Jesus é mais nocivo a si mesmo que todo o mundo e seus inimigos todos. Quer ensinar um bom exemplo ao seu filho? Ensine a imitá-lo a Jesus. E assim ele terá uma boa reputação diante de Deus e diante dos homens. Ainda sobre imitação de Cristo, o pastor Jonas Madureira nos diz o seguinte: quando a igreja não é feita de imitadores de Cristo, torna-se como uma civilização sem heróis, um povo que não consegue mais inspirar as novas gerações. Como uma mãe pode inspirar a nova geração dos seus filhos? Como a igreja pode inspirar uma nova geração que chega para ser os novos profissionais desse tempo? Através da imitação de Cristo Jesus. Através de uma imitação de quem Cristo é. Para termos uma boa reputação diante de Deus e dos homens, é necessário imitarmos a Cristo Jesus.
E não apenas uma imitação das suas ações, mas uma imitação da sua teologia, da sua vida prática. Mãe, o maior ensinamento que você pode deixar ao seu filho, à sua filha, é a imitação plena de quem Cristo é. Imite a Jesus nos seus atos, nas suas ações, nos seus pensamentos, e os seus filhos imitarão você e logo imitarão a Cristo. Nós já não aprendemos isso, que a educação mais efetiva se dá pelo exemplo. Já viu um filho que imita o seu pai? Um filho que imita sua mãe? E quando uma mãe, um pai toma uma decisão errada e o filho vai lá e faz igualzinho, é porque ele está aprendendo através do exemplo. Quer ter uma boa reputação diante de Deus e diante dos homens? Imite a Cristo Jesus. O perfil dos diáconos para servir às mesas das viúvas, para servir a comunidade cristã, deveria ser um perfil de uma boa reputação, e eles iriam escolher autênticos imitadores de Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, para traçarmos um perfil de um autêntico servo, além de buscarmos a boa reputação, nós precisamos escolher aqueles que são cheios do Espírito Santo do Senhor. O versículo 3 continua dizendo: irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Meus irmãos, o que a igreja precisa, o que o mundo precisa, é de servos cheios do Espírito Santo do Senhor. Eu gosto do texto do profeta Joel, quando ele diz que o Espírito Santo do Senhor seria derramado sobre homens e mulheres, sobre jovens, adultos, velhos e crianças. O Espírito Santo seria derramado sobre pobres e ricos, porque o Espírito Santo não faz distinção de classe social, o Espírito Santo não faz distinção de gênero, o Espírito Santo não tem idade, porque Ele é eterno e Ele é derramado sobre a vida daqueles que creem. No mundo presente, o que nós mais necessitamos é de perfis de servos e servas cheios e cheias do Espírito Santo do Senhor Jesus. O maior presente, mãe, que você recebe nesse dia é a certeza da plenitude do Espírito Santo enchendo a sua vida e te potencializando para ser uma mãe não perfeita, mas cheia do Espírito Santo. O maior presente que a igreja do Senhor recebe é a certeza de que o Espírito Santo habita em nós e através da vida de homens e mulheres cheios e plenos do Espírito Santo é que nós poderemos exercer um ministério relevante para a nossa cidade e para o nosso mundo. Meus irmãos, como necessitamos da presença e da manifestação do Espírito Santo em todos os atos da nossa vida. E eu acho interessante o nome desses 7 homens que foram eleitos diáconos nessa oportunidade: Estevão, Filipe, Timão, Nicanor, Parmenás, Prócoro e Nicolau. Nomes diferentes de nomes judeus. Talvez muitos desses apresentem uma única vez o seu nome nas Sagradas Escrituras. Mas o que isso significa? Significa que o Espírito Santo havia descido não somente a uma classe do povo judeu, mas ele havia descido sobre todo aquele que crê. E no reino de Deus não importa o seu nome, importa quem você é no Espírito Santo do Senhor. Dentro em breve estaremos aqui reunidos, escolhendo os nossos diáconos e os nossos presbíteros. Fica 2 viés aqui. A primeira, busque
homens cheios do Espírito Santo. Homens que glorificam ao Senhor nos seus atos, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, na sua vida. Fica também a missão das mães, informar autênticos filhos e filhas para que sejam cheios e plenos da presença do Espírito Santo do Senhor. O maior diploma, a maior conquista que uma mãe pode ter na sua vida é a de ter um filho e uma filha crente e temente ao Senhor em Cristo Jesus. Quer formar um autêntico servo, uma autêntica serva do Senhor Jesus? Em primeiro lugar, busquem uma boa reputação diante de Deus e diante dos homens. Segundo lugar, encham-se. Busquem a plenitude do Espírito Santo, tal como Paulo escreveu à igreja de Éfeso: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo do Senhor. O perfil autêntico de um servo é um perfil de um servo de boa reputação e o perfil de alguém cheio do Espírito Santo do Senhor. Que o próprio Deus encontre em nós e forme em nós esse perfil de servos e servas autênticas do Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. Que nessa missão de formarmos filhos e filhas, possamos buscar sempre a plenitude do Espírito Santo e a boa reputação diante de Deus e diante dos homens. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe e nos dirija todos os dias de nossa vida em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus bendito, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos a Ti mais uma vez pela vida de cada mãe que cria os seus filhos no caminho do Senhor. Suplicamos a Ti pela vida daquelas que têm tido a alegria de ver os filhos traçando seus caminhos na obra do Senhor. Que o Senhor possa, através do exemplo, da imitação de Cristo Jesus na vida dessas mães e de cada pai também, ensinar os seus filhos a desenvolverem a boa reputação e a vida no Espírito Santo. Ó Deus, que o Senhor abençoe e que o Senhor possa perseverar os joelhos dobrados daquelas mães que ainda não têm os seus filhos no caminho do Senhor, que talvez tenham até uma boa reputação, mas que ainda não se viram cheios do Espírito Santo, que através do exemplo, da imitação dessas mães, os seus filhos possam voltar ao Senhor e a conhecer a plenitude do Teu santo nome. E que assim o Senhor forme um povo de boa reputação entre os homens que tanto carecem de bons exemplos, mas acima de tudo homens e mulheres cheios do Espírito Santo, dispostos a servir o Teu santo nome e a glorificar ao Senhor pelos Seus grandiosos feitos. Nos abençoe, forme em nós, apesar das nossas fraquezas e das nossas limitações, um povo que busca glorificar o Teu santo nome hoje e para todo sempre. Queremos aprender, ó Pai, que no reino do Senhor, maior é aquele que serve do que aqueles que são servidos. Crie em nós um espírito de servidão ao Senhor e um espírito serviçal aos nossos irmãos, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém.